Muito bem-vindos, Deus abençoe vocês. Em Mateus 5,8 diz que bem-aventurados são os puros de coração. E para ver Deus é necessário essa pureza de coração. Eu apresento o meu coração diante dele, pois essa busca pela pureza não tem a ver com perfeição moral, mas sim com honestidade de desejo. Apresento o meu coração e o que sinto diante dele para que ele me direcione à perfeição de Cristo, ao nosso modelo que é Jesus. Convido você de casa, convido você aqui a louvarmos a esse Deus que é único e que não há outro igual a ele. Tão santo como o Senhor é. Não outro nome tão poderoso. Teu nome é eterno, está acima de todos. A ti pertence a majestade, o poder, glória e honra, o Senhor merece receber. Pois tudo vem de ti e está em tuas mãos. Oferecemos o que de ti já recebemos.
Salvador. Outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas de teu amor. Consolo
que pode respirar existe para mostrar a glória do Senhor. Deus, somente Deus, de seus mistérios pode revelar os seus desígnios que jamais um dia conheceu, pois Deus somente é Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, eternamente em nós há de inspirar a alegria de adorar, desejo de exaltar a Deus, somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Deus, somente Deus, domina o trono do universo. Que a voz da criação se erga para dar louvor somente a Deus. Obrigado, Senhor, pela sua grandeza, pelo seu cuidado conosco, pelo seu amor. Obrigado por ser um Deus tão grande e que ainda não se esquece dos seus pequeninos, ó Pai. Obrigado pela sua imensa misericórdia para conosco, que nos perdoa, nos alcança, nos transforma. É esse Deus grandioso que domina sobre as nações. É esse Deus poderoso que detém todo o poder, que cuida da sua vida. É Ele que te transforma, é Ele que te alcança, que te molda à semelhança do Cristo, que é o nosso alvo. Agradeça a Ele nesse momento por tamanho poder, no qual você tem acesso a qualquer momento. Você que passa por dificuldades, você que passa por lutas, é Deus quem luta por você. Você que tem vivido desafios familiares, você que conhece pessoas na sua família que ainda não foram alcançadas, clame a esse Deus poderoso.
Você tem vivido desafios financeiros, doenças na família. Você tem passado por problemas no trabalho. Você tem acesso livre a esse Deus. E peço que dedique um tempo também a clamar por uma transformação e maturidade. Transformação do nosso coração caído, transformação do nosso eu, transformação que nos leva à semelhança do nosso alvo, Jesus Cristo. Que possamos buscar nele a maturidade necessária para viver em comunidade, para que possamos ser exemplo nessa sociedade caída. Clame ao Senhor por transformação, por maturidade na sua vida. Amém. E eu queria conhecer você que nos visita pela primeira vez, mas antes, se você tiver um lugar aí livre do seu lado, eu vou pedir para você levantar a mão. Tem algumas pessoas em pé ali atrás, então se você tiver um lugarzinho livre, só levantar a mão um minutinho, para as pessoas poderem identificar esse lugar. Eu vou começar aqui pelo mezanino. Se alguém nos visita pela primeira vez hoje, você pode ficar de pé um minutinho, por favor. Alguém nos visita pela primeira vez aqui no mezanino? Temos ali do lado, muito bem-vinda, Deus abençoe. Já já vai chegar alguém aí, vai te dar um presente, uma lembrança nossa. Aqui do meu lado direito, alguém nos visita pela primeira vez, pode ficar um minuto em pé, por favor? Aqui ao centro, alguém nos visita pela primeira vez, você pode ficar um minuto em pé, por favor? Do meu lado esquerdo, alguém nos visita? Aqui em cima, no mezanino, alguém nos visita pela primeira vez? Temos um garoto ali, Deus abençoe, muito bem-vindos à família. Deus abençoe vocês, muito bem-vindos. Já já vai chegar alguém aí, vai dar um abraço e uma lembrança nossa. Eu vou dar um minutinho para você receber essas pessoas. E se você chegou correndo, dá um abraço que está na pessoa do seu lado também. Vamos lá, um minuto. Me desculpa você de casa, mas se você está vendo essa live pela primeira vez, coloque o seu nome de onde você está assistindo. Enquanto isso, a gente vai para o Acontece na Borda. E aí, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui com o Vini. A gente tem conversado sobre a nossa série de pregações. Temos falado sobre uma igreja madura, não é verdade, Vini?
Isso mesmo. Tem sido muito legal aprender como uma igreja madura se relaciona e se porta. E você sabia que a Livraria da Borda é um espaço onde você pode encontrar livros para o seu amadurecimento, para a sua caminhada cristã? E um deles é O Cristão Surpreendente, do Tozer. É um livro que te conduz em uma jornada em busca de relacionamento profundo e correto com Deus. É um convite a todos os cristãos que desejam uma vida plena, conduzida por Deus, sem desvios ou atalhos, e explora temas como arrependimento e perdão. E para você que é homem de verdade, nós temos uma dica especial. Chegou na livraria o livro Homem Nota 10, obra de Davi Murray. O livro tem o objetivo de encorajar homens a ser tudo o que Deus deseja que sejam. Não os machões que querem levar vantagem em tudo, mas que se pareçam mais com Jesus, fortes e humildes, comprometidos com Deus. Invista no seu crescimento e no da sua família. No final do culto, nos procure na livraria. Atenção, pais de crianças de 8 meses a 4 anos. Devido ao aumento de número de bebês, ao espaço e à equipe limitados, esse ano adotaremos o cadastro prévio das crianças para atender de forma mais organizada e segura. Entre no aplicativo da Borda, na área Kids, e preencha os dados necessários. A cada semana será disponibilizado a reserva da vaga para o domingo. Entre e reserve o horário que desejar. A entrada e saída de cada criança será controlada via aplicativo. Se tiver alguma dúvida, procure a equipe do maternal. Nós também estamos precisando de voluntários. Se você deseja participar, procure a equipe. Olá pessoal, estamos aqui para avisar vocês que as inscrições para a Escola Bíblica e o Centro de Treinamento Ministerial, o CTM, já estão abertas. Se você é novo aqui na Borda e não sabe do que se trata, fique tranquilo. Nós temos uma sala específica para você. Vou começar na Borda. Além disso, também teremos outras temáticas, como a sala de batismo, panorama do Antigo e Novo Testamento, Vivendo Melhor, Vida e Comunidade e muito mais. Pelo aplicativo da Borda, na área de eventos, clique em Escola Bíblica e CTM. Depois, é só ir em Tickets, que você terá acesso a toda a grade de matérias desse semestre. As inscrições vão até o dia 16 de fevereiro, mas não deixe para a última hora, pois as vagas são limitadas. O artesanato da Borda está voltando! Para participar e ter todas as informações dos cursos e horários, venha presencialmente no dia 17 de fevereiro, a partir das 14 horas. Chegue cedo e garanta a sua vaga para esse semestre. Os encontros dos pequenos grupos da Borda já estarão de volta. Mas antes, teremos nosso treinamento para líderes de PGs, dia 16 de fevereiro, domingo, às 9 horas. Então, você que já é um líder de pequeno grupo, sua presença é fundamental. Entre no aplicativo da Borda e faça a sua inscrição. Agora, para você que não é líder, mas deseja participar nesta área como líder ou anfitrião, este é o momento certo para conhecer nossas ênfases e funcionamento. Treinamento para líderes de PGs, dia 16 de fevereiro, 9 horas, aqui na Borda. Um outro momento muito importante aqui para a gente é o nosso momento de ofertas. E aqui na Borda nós cremos que não existe uma porcentagem ou um valor fixado para que as pessoas possam contribuir. O convite feito no Novo Testamento é para todos aqueles que são membros de uma comunidade e devem ofertar segundo aquilo que tem e não aquilo que não tem. É por isso que te convido nessa manhã a ofertar com muita alegria, segundo aquilo que Deus colocou no seu coração e segundo as suas posses. Vamos juntos então louvar e ofertar a Deus. Resoluto, mas sumiço, sempre
Bom dia, queridos. Bom dia, muito prazer. Meu nome é Edmur. Bom dia a você que nos acompanha de casa. Bom dia também a você que nos visita hoje pela primeira vez. Estou muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje eu tenho o privilégio e a responsabilidade de trazer a reflexão de hoje, dentro da nossa série, Uma Igreja Rumo à Maturidade Cristã. Até agora, a gente já teve 3 exposições. Falamos sobre unidade, humildade e perdão. E o meu desafio no dia de hoje é trabalhar com vocês o tema da pureza. Pureza dentro de qual contexto? Pureza dentro do contexto da imoralidade sexual. Pureza dentro do contexto da impureza de pensamentos e de atos também. Eu espero que ao final deste encontro, ao final desta reunião, fique claro para todos nós que a nossa adoração ao Senhor, ela não se limita apenas às nossas intenções, aos nossos pensamentos, mas também àquilo que nós fazemos por meio do nosso corpo. O nosso corpo é parte do nosso relacionamento com o Senhor. E para isso eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, versos de 12 a 20. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 6, versos de 12 a 20. O Senhor nos ensina o seguinte: tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas eu não devo me tornar escravo de nada. Os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos, é verdade, mas um dia Deus acabará com os dois. Vocês, contudo, não podem dizer que o nosso corpo foi feito para a imoralidade sexual. Ele foi feito para o Senhor. E o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui nosso corpo. Portanto, Deus nos ressuscitará dos mortos por seu poder, assim como ressuscitou o Senhor. Vocês não sabem que o seu corpo é, na realidade, membro de Cristo? Acaso um homem deve tomar o seu corpo, que faz parte de Cristo, e uni-lo a uma prostituta? De maneira nenhuma. E vocês não sabem que se um homem se une a uma prostituta, ele se torna um corpo com ela? Pois as Escrituras dizem, os dois se tornam um só. Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com Ele uma união de espírito. Fujam da imoralidade sexual. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Vocês não sabem que seu corpo é o templo do Espírito que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a si mesmos, pois foram comprados por alto preço. Portanto, honrem a Deus com seu corpo. É uma palavra confrontadora e muito atual, como o Senhor sempre o é. A partir desse texto, eu gostaria de afirmar que a igreja rumo à maturidade, ela busca refletir a pureza de Jesus. Como o Cris já comentou, a pureza tem de ser a pureza de Jesus. O nosso padrão não somos nós. O padrão para a pureza não é o comportamento de cada um de nós, mas é o próprio Senhor Jesus. E é muito importante ressaltar que quando falamos de uma igreja rumo à maturidade, nessa área da vida, falamos também de crentes, de indivíduos rumo à maturidade. Então, uma igreja madura também são crentes maduros. E eu gostaria de trabalhar com vocês hoje, queridos, 2 perspectivas a respeito da pureza, dentro desse contexto. Uma, eu posso ser escravo da liberdade, eu posso ser escravo da liberdade,
E a outra, eu posso me ver como alguém resgatado para servir. Alguém resgatado para servir. Antes de entrar no texto, e já no primeiro ponto, é importante a gente entender o que está acontecendo aqui. O Renato, na mensagem passada, ele trabalhou o tema de julgamento, perdão, está disponível no YouTube. E aí dentro do capítulo 6 também. E aqui, nesse momento, Paulo muda o foco e ele entra e começa a falar com a igreja de Corinto a respeito de imoralidade sexual. A gente vê imoralidade sexual aparecendo no verso 13, no verso 18, no verso 15 também. E a palavra por trás de imoralidade sexual é a palavra porneia, de onde a gente tem, que é a raiz para pornografia, pornógrafo, pornófono. É uma palavra que tem um campo semântico, né? Um campo de sentidos muito amplo. Porneia pode significar imoralidade sexual, como é o caso, lascívia, as piadinhas, malícia, relações sexuais ilícitas, fora da vontade de Deus. Mas o que há em comum, então, em porneia? Porneia, a definição seria mais ou menos isso, é toda ação que estimule impulsos sexuais fora da vontade de Deus. Porneia seria a ação que estimula impulsos sexuais fora da vontade de Deus. E por que então Paulo está trabalhando isso com a igreja de Corinto? O que está acontecendo ali? Corinto era um lugar rico, o comércio era muito forte, era uma cidade portuária, havia um trânsito de pessoas muito grande, visitantes, estrangeiros, muitas religiões, muitos templos. E em algumas dessas religiões, o que acontecia? Fazia parte do culto dessas religiões que os membros se relacionassem sexualmente com as sacerdotisas, no que é chamado de prostituição cultual. Então, Paulo está tratando isso com a igreja de Corinto, porque provavelmente havia pessoas da igreja de Corinto sendo influenciadas por essa realidade, se deixando levar pela imoralidade sexual, pela impureza. E com esse contexto em mente, eu te convido então a gente caminhar sobre o texto. Tudo me é permitido. Isso é bem relevante, aí está a NVT. Eu gosto da tradução da NVT porque ela coloca em aspas o que mais ou menos as pessoas estavam dizendo lá. Então, tudo que tiver entre aspas é uma fala das pessoas de Corinto. Tudo me é permitido, tudo me é lícito, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, Paulo fala isso no capítulo 6 e no capítulo 10 também. Tudo me é permitido, mas eu não devo me tornar escravo de nada. Isso que eles estão dizendo dentro do contexto da imoralidade sexual. Paulo foi um dos fundadores da igreja de Corinto, ficou lá 1 ano e meio, conforme a gente vê em Atos 18. E provavelmente essas pessoas elas estão dizendo isso porque aprenderam algo sobre liberdade cristã. Nós temos liberdade. E o interessante é que Paulo ele não fala que nós não temos liberdade, porque nós temos o sexo dentro de um contexto permitido. Nós temos liberdade para aproveitar a nossa família, para viajar, para se alimentar. O Márcio tratou disso na semana passada também, para comer bem. Então nós temos essa permissão, ou essa liberdade, mas olha só, nem tudo convém. Nem tudo leva a um fim proveitoso. Nem tudo convém. Eu não devo me tornar escravo de nada. Então, qual que é o ponto ali? É que aquelas pessoas, a conduta cristã madura, ela não pode levar em consideração a liberdade que nós temos. Ela não fala sobre a liberdade que nós temos, mas em nós vivermos uma vida que busca agradar, servir e amar ao Senhor. Então eu não me prendo à liberdade que eu tenho, porque nem tudo convém, nem tudo leva a um fim proveitoso, e eu não devo me tornar escravo de nenhuma coisa. Os alimentos, olha o que eles dizem, os alimentos foram feitos para o estômago, e o estômago para os alimentos.
É verdade, mas um dia Deus acabará com os dois. E o que eles querem dizer quando eles afirmam que os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos? Um comentarista, o Gordon Fee, ele parafraseia o raciocínio do pessoal dali de Corinto. Uma vez que tudo é permitido, uma vez que o alimento é para o estômago e o estômago é para o alimento, e uma vez que todos, olha o que está por trás, uma vez que todos os apetites do corpo são praticamente iguais, isso significa que o corpo é para o sexo e o sexo é para o corpo. Então eles estão usando essa questão da liberdade para dar desculpas para praticarem todo o tipo de imoralidade sexual que estava acontecendo naquele contexto. Então, olha, assim como o estômago foi feito para o alimento e o alimento foi feito para o estômago, então meu corpo foi feito para o sexo e o sexo foi feito para o corpo. Paulo, não, nem tudo convém. Eu não vou me tornar escravo de nada. Aliás, vocês, contudo, não podem dizer que o nosso corpo foi feito para a porneia. O nosso corpo não foi feito para a imoralidade sexual. Ele foi feito para o Senhor. E o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui nosso corpo. Isso é maravilhoso, queridos. Olha só a dignidade que o nosso corpo tem. Olha só como adorar ao Senhor não é adorar apenas por meio de pensamentos, mas é adorar com todo o meu ser, com tudo aquilo que Deus me deu. E aí não importa muito se eu estou envelhecendo, se eu estou ficando carequinha, se eu tenho alguma deficiência em meu corpo, não importa, porque a dignidade no meu corpo não está na quantidade de curvas que ele tem. Está em ele ter sido feito por Deus e para Deus. Por Deus e para Deus. Então o corpo foi feito para o Senhor. E o relacionamento que o Senhor tem conosco inclui o nosso corpo. Então aquilo que nós fazemos por meio do corpo, importa sim. Importa sim. E a gente poderia pensar como os coríntios. E na realidade, se vocês repararem, o contexto hoje, a gente vive um contexto que pensa de certa forma assim, o que vale é a alma daquele irmão. Vamos salvar a alma, Deus salve a alma desse irmão. Meu querido, Deus nos fez por inteiro. E a adoração, é muito importante ressaltar isso, que a nossa adoração, a adoração ao Senhor, leva em consideração aquilo que nós fazemos por meio do nosso corpo. E inclusive, olha só, Paulo ele trabalha esse tema do soma, o tema do corpo com a igreja de Corinto. Lá no capítulo 15, por exemplo, ele vai falar sobre o destino glorioso, a ressurreição que Deus vai dar a nossos corpos. E olha o que ele fala na segunda carta. Todos nós teremos de comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que merecer pelo bem ou pelo mal que tiver feito nesse corpo. Portanto, olha qual é o destino. Deus nos ressuscitará dos mortos por seu poder. Olha o destino. O Márcio ressaltou isso aqui também na semana passada, né? Não se trata de adorar este corpo, mas entender que aquilo que nós recebemos de Deus é para Ele, é para a glória dEle. E um dia o destino é tão glorioso que assim, olha a prova que Paulo dá, assim como Deus ressuscitou o Senhor Jesus, Ele nos ressuscitará a nós também. Qual é o raciocínio então? E por que é importante nós desenvolvermos maturidade com relação à nossa pureza? Porque o corpo não foi feito para a imoralidade. O corpo não foi feito para a porneia, mas para o Senhor. Não para ser destruído, mas para a ressurreição. E aí eu pergunto, será que a gente tem vivido como a igreja de Corinto? Aquilo que eu faço por meio do corpo não importa? Ou será que nós temos desenvolvido maturidade? Será que nós temos buscado maturidade para fugir da imoralidade sexual? Eu tenho 39 anos. Minha mãe, eu cresci com a minha mãe me levando à escola dominical.
Sempre que eu cresci com a minha mãe, sempre me obrigando a ir aos cultos, a participar do convívio comunitário. Minha mãe sempre se chateava muito, sempre se entristecia muito quando eu fugia, quando eu ficava um tempo sem ir à igreja. Mas foi perto de 30 ou com 31 anos que eu me lembro que uma vez eu estava conversando em uma roda de amigos e um deles me disse algo mais ou menos assim: olha, um dia nós nos apresentaremos perante o Senhor. E a gente não pode pedir para o Senhor para Ele olhar para a nossa justiça, porque se Ele olhar para a minha justiça, eu serei rejeitado. Mas é por causa da justiça de Cristo Jesus que eu sou aceito. Pela fé em Cristo Jesus. Então aquilo mudou a minha vida. Eu digo isso porque antes disso, mesmo tendo crescido na igreja, durante a minha adolescência e a minha juventude, eu tive contato com conteúdo de imoralidade sexual. Eu poderia me apoiar em mil desculpas para dizer para vocês o porquê que eu permaneço consumindo, praticando imoralidade sexual. Vocês não sabem qual foi o meu passado. Vocês não sabem a que os meus amigos me apresentaram. Vocês não sabem como eu me sentiria, ou eu me sentia inadequado na roda de amigos por não praticar aquelas coisas. Vocês não sabem o tipo de conteúdo que eu vi. Mas vocês também poderiam se apoiar nesse tipo de pensamento. Ah, você não sabe o quanto eu sou tentado para falar de imoralidade sexual comigo. Você não sabe o quanto tempo eu fico longe do meu cônjuge. A gente poderia dar um monte de desculpas para justificar a nossa permanência dentro do mundo da imoralidade sexual. Mas o mesmo Deus que coloca alguém como eu, para falar sobre um texto como este, é o Deus que quer que você saiba que o teu corpo para Ele também tem valor. Que aquilo que você pensa e o teu comportamento tem valor para Ele também. E que você e eu, a gente não pode se prender a um passado, não pode se prender a uma vida que a gente levava, porque em Cristo tudo se faz novo. Nós somos novas criaturas. Em Cristo não tem isso de olhar para o passado e justificar a minha presença, a minha permanência dentro desse tipo de contexto. Aliás, o Senhor Jesus, Ele disse que não é aquilo que está fora de mim que é a imoralidade sexual. De onde que vem ela? É de dentro do meu coração. De dentro do meu coração que vem a imoralidade sexual. Então, quando isso acontece, quando o Senhor Jesus Cristo diz isso, eu entendo que eu preciso de tratamento, não apenas para fugir daquilo que me cerca, mas eu preciso de tratamento de dentro para fora. Para ser transformado pelo Senhor de dentro para fora. Mas eu poderia me prender à liberdade que eu acredito ter. Mas nunca se esqueçam, queridos, nem tudo convém. Eu não posso me deixar escravizar por nada, por coisa alguma. Mas existe uma outra perspectiva a respeito da pureza, que é a de que nós fomos resgatados para servir. Olha só o que Deus fala. Vocês não sabem que seu corpo é, na realidade, membro de Cristo? Olha a dignidade, olha o valor. O nosso corpo é, na realidade, membro de Cristo. Acaso um homem deve tomar o seu corpo, que faz parte de Cristo, e uni-lo a uma prostituta? Mais uma vez uma pergunta de Paulo. Qual é a resposta? De maneira nenhuma. Isso não pode acontecer. Por quê? Porque o nosso corpo é membro de Cristo. E vocês não sabem que se um homem se une a uma prostituta, ele se torna um corpo com ela? E aí ele traz o texto de Gênesis. Pois as Escrituras dizem, os dois se tornam um só. Mas a pessoa que se une ao Senhor tem com Ele uma união de espírito. Ou seja, querido, você e eu não podemos estar unidos à imoralidade, à impureza. Não faz sentido.
estarmos unidos à imoralidade? Porque já estamos unidos ao Senhor. Estamos unidos àquele que é verdadeiramente puro, como Cristo comentou. E a nossa responsabilidade, ou o nosso papel, não é de refletir qualquer tipo de impureza, mas de refletir a pureza que é fruto do relacionamento que nós temos com o Senhor. A pureza que é fruto da união que nós temos com Deus. E aí Paulo, ele até antecipa a sua recomendação e coloca aqui no verso 18: fujam da imoralidade sexual, fujam da porneia. Vocês repararam que ele não diz resistam à imoralidade sexual? Edmur, eu sei que nessa área eu não tenho nenhum tipo de fraqueza. Eu não tenho fraqueza nessa área. Então, se os meus amigos vão para determinado lugar onde vai haver imoralidade sexual, não há problema em eu estar presente também e participar daquelas coisas. Por quê? Porque eu não sou influenciado por esse tipo de vida. Paulo não diz resista, meu irmão. Paulo diz fuja da imoralidade sexual. E sabe qual que é a realidade de hoje? É que nós vivemos em um mundo, em uma sociedade que nos bombardeia com a porneia. Então, Instagram, WhatsApp, grupo de WhatsApp, grupo de amigos, conversas, malícia, propaganda, filme, série. Queridos, tudo hoje, existe um apelo muito forte com relação à imoralidade sexual, e você e eu não devemos resistir à imoralidade sexual. A gente não pode deixar um grupo que eu sei que sempre me manda coisas com conotação imoral, eu não posso deixar esse tipo de coisa prejudicar o meu relacionamento com o Senhor. Porque eu estou unido a Deus. E aí não importa muito onde eu esteja. Não importa se eu esteja no meu quarto, 11 horas da noite trancafiado. Não importa se eu esteja no Japão, longe do meu cônjuge. Não importa onde eu esteja. Se eu estou unido ao Senhor, eu não posso me unir à imoralidade. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse, pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Então, essa é uma realidade. A gente não pode participar, porque nenhum outro pecado afeta o nosso corpo como esse, afeta as nossas memórias, afeta o nosso jeito de olhar para as pessoas, de valorizar as pessoas. Afeta as nossas lembranças, afeta os nossos relacionamentos. Nenhum outro pecado afeta o corpo como esse. Pois a imoralidade sexual é um pecado contra o próprio corpo. Portanto, fujam da imoralidade sexual. É importante dizer que a religião, atos de religiosidade, não tem efeito nenhum sobre a porneia. Olha só como o que Jó diz: fiz uma aliança com os meus olhos de não olhar com cobiça para nenhum jovem. Então vocês veem, então eu fiz uma aliança. Então se eu entendo que eu estou dentro de um contexto em que eu vou ser exposto, eu fiz uma aliança. Eu preciso trabalhar, eu preciso ter disciplina. Eu preciso entender que o tratamento, a cobiça que está aqui, ela precisa ser vencida pelo poder e pela pureza que vem do Senhor. Então eu vou resistir, eu vou fugir desse tipo de coisa. Vocês não sabem, e olha o poder dessa afirmação. Vocês não sabem que o seu corpo é o templo do Espírito que habita em vocês e lhes foi dado por Deus? A palavra ali por trás de templo é a palavra grega naos, que também pode significar o Santo dos Santos. Então, quem já estudou o Antigo Testamento sabe que no Santo dos Santos, no tabernáculo, no templo, a nuvem do Senhor, da presença do Senhor, descia ao Santo dos Santos. Queridos, você e eu, crentes em Jesus, somos o templo do Espírito Santo. E a gente trabalhou esse assunto na série passada. Nós somos a habitação do Senhor.
Vocês não sabem que Deus habita em vocês e o corpo de vocês lhes foi dado pelo Senhor? Vocês não pertencem a vocês mesmos. Então, qual é o raciocínio? Você e eu estamos unidos a Deus. Estamos unidos ao Senhor. O Senhor habita na sua igreja. Você e eu somos manifestações visíveis da presença do Senhor. Então não tem sentido, não tem coerência eu pegar a minha vida e o meu corpo e levá-lo a se unir à imoralidade. Pois vocês foram comprados por alto preço. Paulo, para a igreja de Corinto, ele nem fala qual é o alto preço. E eu pergunto a nós, qual é o alto preço? O Senhor Jesus, aquele que é realmente puro, Ele deu a sua vida. Ele se entregou em uma obra de amor e de justiça, para que você e eu, hoje, possamos dizer que nós somos reconciliados com Deus. Nós temos paz com Deus. Isso para quê? Para a gente viver a vida sendo escravos da nossa liberdade? Não, de maneira alguma. Paulo conclui dizendo, portanto, por causa de tudo isso, honrem a Deus com o seu corpo, por meio do seu corpo. Então, desenvolver maturidade na pureza, é entender que Deus nos fez seres adoradores. E que a impureza, ela afeta tanto pensamentos, quanto o nosso comportamento também. E que vocês e eu devemos ser puros por completo, honrando ao Senhor, inclusive por meio do nosso corpo. E a pergunta para cada um de nós: será que nós temos buscado a pureza que vem de Jesus em nosso caminhar? Ou será que a gente tem se deixado levar pelas influências, assim como Corinto, assim como a igreja de Corinto estava sendo influenciada pelo seu contexto? Será que a tua vida e a minha vida têm sido influenciadas pelas coisas que a gente recebe, pelas coisas que a gente vê? Com o que nós estamos unidos atualmente? Mas, queridos, essa é uma caminhada diária. Não existe nenhum de nós que possa dizer que esteja livre desse tipo de tentação, que esteja livre desse tipo de coisa. Mas eu gostaria de deixar 4 sugestões práticas para nós, para nossa reflexão, inclusive. A primeira, autoconscientização. Significa você e eu entendermos quem nós somos. Não acreditar que a gente, por natureza, a gente vai viver, a gente vai buscar sempre ao Senhor, que nós já somos inclinados a buscar ao Senhor. Não, isso é uma luta diária. Buscar ao Senhor. O Senhor não deve ser um compromisso de final de semana, de domingo apenas, de 1 hora por dia. Não. Nós estamos unidos ao Senhor. E não existe lugar em que nós estejamos, em que o Senhor não esteja conosco também. Então nós precisamos reconhecer quem nós somos. Também desenvolvermos autodisciplina. Disciplinas espirituais que nos auxiliem em nossa caminhada. Como que o jovem mantém puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. E você, que assim como eu é pai também, imagina só o contexto em que os nossos filhos estão crescendo. Você que é jovem e se sente tentado pelas amizades, pelas influências, a viver dentro de um mundo de impureza, saiba que não é isso que o Senhor quer de nós. E para que a gente preserve puro o nosso caminho, para que a gente não sofra neste corpo as consequências da impureza, nós precisamos também de autodisciplina. Dependência total do Senhor Jesus Cristo. Como o Cris disse, e eu reforço, Jesus é puro, nós não.
Nós precisamos dele. Porque a impureza que eu gostaria de praticar, a impureza que eu gostaria de viver, se eu dependo de Cristo, eu consigo fugir de tudo. Eu consigo fugir das tentações, eu consigo vencer essa batalha. Por quê? Porque eu sou dependente daquele com quem eu sou unido e daquele que é e com aquele que realmente é puro. E por último, queridos, vida em comunidade. Nessa série Rumo à Maturidade, se vocês repararem, a maturidade não diz respeito em eu viver sozinho, mas ela fala de unidade. Ela fala de humildade com respeito a mim, é claro, mas também dentro de um contexto de igreja, para que a igreja cresça em humildade. Ela fala de julgamento e perdão, e fala também de pureza. Você e eu, por meio da vida em comunidade, a gente pode encontrar o reforço que vem do Senhor. E esse é um assunto que, se vocês repararem, não é muito comentado. Por quê? Porque a gente... É uma questão de exposição também, né? Eu vou expor o meu pecado para o meu irmão, o que ele vai pensar de mim? Mas, meu irmão, nessa caminhada, Deus quer que nós nos edifiquemos. Deus quer que a igreja se edifique. Deus quer que a gente trabalhe para que os jovens não vivam algumas coisas, para que os nossos filhos não vivam, para que nós sejamos purificados. E aí é confessar pecados uns aos outros, é entender que a gente tem o apoio da comunidade e que a vida em desenvolvimento de maturidade é uma vida de igreja. Não é somente eu crescer em maturidade, mas é todos nós, é a igreja crescer em maturidade. Fomos comprados por Cristo Jesus para não sermos escravos de nada. Fomos comprados por Jesus para não sermos escravos de nada. E eu termino afirmando que a igreja rumo à maturidade busca refletir não a pureza de si, mas a pureza que vem de Jesus e que a purifica. Deus nos abençoe nessa caminhada, queridos, e nos ajude a desenvolvermos maturidade juntos. Amém. Usa o meu viver
E nessa manhã saímos com mais uma lição rumo à maturidade. Que busquemos incessantemente esse relacionamento com Cristo, para que Ele nos leve à pureza de coração. Que possamos viver isso diariamente, buscando a Ele, buscando ser a semelhança dEle. Uma boa semana para você, Deus abençoe. Uma boa semana para você que está em casa, Deus abençoe.